Fala galera, beleza? Cara, vamos analisar essa rodada que a gente teve da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos ver quantos pontos eu fiz no Cartola nessa rodada. Será que eu mitei? Será que eu fui bem? Fui acima dos cartoleiros na média nacional? Vamos dar uma olhadinha aqui comigo, vambora. Vem comigo, vambora. Então, gente, acabei de chegar aqui, ó. Abri aqui a página do Cartola. Vamos entrar aqui na escalação, vamos ver como é que foi meu time. Eu acompanhei um pouco a rodada, mas como esse final de semana, acabei acompanhando tanto assim. Vamos dar uma analisada. Ó, 83 pontos nessa última rodada, hein? Ó, melhorei bastante da minha pontuação da segunda rodada, que 29 pontos a mais. E comparar agora também, ó, com a média dos cartoleiros nacionais, ó. Fiquei bem acima. E patrimônio, 139 cartoleta. Será que dá pra contar alguém bem legal? Pra dar pra montar um time legal, será? Ó, a média dos cartoleiros tá em 112, então eu tenho uma grana até que legal aí, comparado com a maioria. Meu Deus. Olha esse capitão que eu escolhi pra rodada passada, hein? Eduardo Sacha. O cara consegue zerar os pontos, velho. Zerar. Jogou contra o Corinthians, que é uma zaga ridícula. Não conseguiu fazer um gol, um passe, uma assistência, não sofreu nenhuma falta, velho. Meu Deus, ó. Se eu tivesse colocado o capitão na faixa de capitão no Mateuzinho, seriam 7 pontos, um pouco mais de 7 pontos a mais aí. 7,45. É um pouco, quase 8 pontos aí pra mim aí na rodada a mais. Mas beleza, faz parte. O Kahneman, ainda bem que teve substituição, porque o cara conseguiu tomar cartão amarelo no banco de reservas. Quando eu vi que ele tomou cartão amarelo e apareceu a pontuação pra mim ali, -1, falei, não pode. Como é que ele vai ser, como é que eu vou sofrer punição, porque o cara nem entrou em campo, véio, tomou cartão amarelo. Aí eu fiquei pensando, se ele tomou o cartão amarelo e eu ia perder um ponto, pelo menos eu ia ter que ganhar o SG. O time do Grêmio não sofreu gol. Então ele tinha que, já que ele tem que ser punido e eu ser punido pelo um ponto a menos que ele tomou referente ao amarelo, eu tinha que ganhar pelo menos o SG, né? Mas pelo menos o cara foi bem justo, ó, o banco de reserva, utilizou o jogador do banco de reservas, que no caso levei sorte ainda, o Diego Costa. Foi finalmente um jogo bom de São Paulo, que não tomou gol. E além do SG, ele conseguiu somar um pouco mais de ponto e fez 6,80, me ajudou bastante nessa rodada. Mas bora, vamos montar o time aqui, a prévia do time, né? Que pode mudar durante a semana. Vamos montar a prévia do time aqui para a próxima rodada. E antes de tudo, a gente tem que analisar bem os confrontos. Porque, cara, jogar em casa, cara, é o básico. A gente tem que procurar sempre o time que vai jogar em casa. Sempre vai ter a vantagem. A gente chega falando, Flamengo vai jogar fora, Palmeiras vai jogar fora. Cara, aí sim você pode ter a tranquilidade de escalar jogadores que vão jogar fora de casa. Mas demais clubes tem que dar preferência para quem tá jogando em casa para garantir. E olha, então esse foi meu time para rodada, ó. Renato Gaúcho como técnico, Marquezinho. Cara, quem colocou o time do Grêmio nessa rodada se deu bem. Porque pegou o Cuiabá. Então, ó, times que vai jogar contra o Cuiabá vai jogar fora de casa, vai receber o Cuiabá em casa. O time que vai receber o Juventude. O time que vai receber o Atlético Goianiense. Esses times assim, a gente tem que ficar sempre de olho, que geralmente vai ter um bom resultado. Possivelmente, na maioria das vezes, não vai sofrer gol, então vai ter SG. Né? Vai dar espaço para os atacantes e para os meio de campo fazerem as jogadas, então possivelmente vai ter assistência, vai ter gols. Então, cara, que nem o jogo do. O Corinthians foi uma aposta usada? Nem tanto, porque o Corinthians joga mal. Então, tipo, quando eu escolhi o Eduardo Sacha, ainda mais coloquei a faixa de capitão pra ele, porque eu confiava que ele ia dar o resultado. Era contra o Corinthians, o Bragantino ia jogar em casa, no Abia Bichedi. Então, tipo, é um time melhor, é um elenco melhor, joga melhor. Então eu imaginei que fosse, não ia ser aquele placar magrinho lá, não ia ser um resultado melhor do Bragantino, pelo menos uns 3-0 pelo menos. Mas beleza, rodada já passou, agora vamos pra frente, vamos embora, vamos vender todo o time pra ver as cartoletas. Vamos vender todo mundo. Pronto, 139 cartoleta disponível. Antes de tudo, vamos dar uma analisada
Nos jogos da rodada, vamos dar uma analisada nos jogos da rodada. Sábado a gente tem Vasco e Criciúma, jogo dos desesperados, né? O 15º contra o 16º. Cuiabá joga em casa contra o Atlético Mineiro. Aqui é um jogo onde a gente pode apostar em alguns jogadores do Atlético Mineiro. Por quê? O Cuiabá joga em casa, é o lanterna da rodada, só perdeu até agora. É o lanterna do Campeonato Brasileiro. E ele tem que dar uma resposta para sua torcida, para a direção. Então vai tentar sair pro ataque. E isso vai proporcionar espaço para o Atlético Mineiro, que tem um dos melhores elencos do Brasil. Tá? É 7º colocado no Campeonato Brasileiro. Tem Paulinho, tem Hulk. Cara, tem o Vargas, que é banco. É jogador do banco de reservas, o Vargas. Então, tipo assim, o elenco é muito bom. E a gente tem que aproveitar isso, tá? O Bahia joga em casa contra o Grêmio. Vem do empate no clássico. Tava perdendo de 2-0, conseguiu recuperar. O Rogério Ceni tá, ó, no limite com a galera. Vai ter o clássico carioca, Flamengo e Botafogo, que o Flamengo é o franco favorito. Vamos ver se o Tite não vai. O problema do Flamengo é o Tite, não sei o que, cara, mas ele, é um jogo muito amarradinho. Você vê esse jogo do Palmeiras contra o Flamengo foi muito decepcionante. E aí depois eu pensando assim, cara, conversando com os amigos, quando o Tite, você pode observar, os times do Tite tipo, são difíceis de sofrer gol, mas cara, pra fazer gol, meu Deus do céu, são times medrosos, entendeu? Tipo, é complicado. E o Flamengo tem baita do elenco e o cara com medo daquilo lá. Eu não sei quem tava pior, o Palmeiras ou o Flamengo nessa rodada, e tanto medo de sair pro jogo. E acabou prejudicando bastante cartoleiro na rodada. Mas acho que pra esse jogo contra o Botafogo, sabendo que cara, é um abismo em termos de nível técnico entre as duas equipes, o Flamengo certamente é o favorito. Dela Cruz estiver em campo e a Arrascaeta pode colocar os dois, que é ponto certo pra rodada. Cruzeiro e Vitória, dois times aí que Cruzeiro até em 12º, mas vem jogando mal, não é um time confiável, nem mesmo Vitória. Corinthians é outro, 18º, uma crise absurda, a torcida querendo pegar a galera lá, os jogadores. Tá horrível, o clima tá horrível dentro do clube, e vai enfrentar o Fluminense. O Fluminense tem nada a ver com isso, tem um time melhor que o do Corinthians e tem bons jogadores aqui, hein, pra rodar. Esse é um baita duelo. Fortaleza e Bragantino. Red Bull Bragantino, que é o líder do Campeonato Brasileiro, mas vai enfrentar o Fortaleza lá no Castelão. Jogo difícil, jogo muito difícil. Juventude e Atlético Paranaense. Embora o Atlético Paranaense não tenha ganho ainda fora de casa do Campeonato Brasileiro, até porque só foram 3 rodadas, jogou uma fora, mas é favorito contra o Juventude, porque o Juventude é um time inferior ao Atlético Paranaense, mas não vai ser jogo fácil, porque o Juventude é um time muito bom jogando em casa. Pode observar o que fez com o Corinthians, ganhou de 2-0. Mesmo o Corinthians jogando mal, é um time que não é tão, tipo assim, não tem um elenco muito qualificado, é um time fraco. O clube é grande, mas o elenco é fraco. Mas o Juventude já deve vir com isso e ganhou. E nessa última rodada tomou-lhe uma sapatada do Botafogo. Mas o Atlético Paranaense aqui é favorito. Canóbio, boa opção para esse jogo, hein? Inter e Atlético Goianiense. Muitos jogadores do Inter que certamente vai estar escalando, vão ser escalados na rodada, porque esse aqui é um baita. Esse elenco aqui tem baitas opções para essa rodada. Vai jogar em casa. É um elenco extremamente melhor. O Atlético Goianiense vem de uma derrota. Cara, tem que agradecer que o São Paulo tirou o pé, não sei se não teve interesse de ir pra cima, foi 3-0, ficou barato. Ainda mais porque quando ficou com 2 a mais referente ao Atlético Goianiense. Então o Atlético Goianiense tem que agradecer muito de não ter levado um 7-8 nessa rodada, uma goleada histórica. E perdeu 2 jogadores titulares, vai com um time fragilizado, que tomou uma sapatada no Campeonato Brasileiro, então o Inter é muito favorito. E aqui o clássico, São Paulo e Palmeiras, tem sido bons duelos aí nos últimos anos, embora o ano passado até que ele tem aquela treta da goleada de 5-0 do Palmeiras em cima do São Paulo, mas fora isso, são jogos muito equilibrados, que geralmente vai dar confusão, então tem que tomar muito cuidado na escalação de alguns jogadores, porque vai tomar cartão, vai ter muita falta, entendeu? E eu acredito que vai sair gol pros dois lados, então
opções boas para atacante pra gente aí na rodada aqui nesse confronto. Então bora, depois de analisar essa próxima rodada, as opções aqui, vamos montar uma prévia do nosso time. Deixa eu vender de novo todo mundo aqui. Vamos lá começar então. Goleiros. Goleiro, pensando em SG, gosto de colocar sempre aqui, mesmo que não apareça aqui, que eu não consigo ver, mas ainda assim ele consegue fazer o filtro, né, do mínimo para valorizar. O goleiro do Bahia ele tem um mínimo para valorizar, mas joga contra o Grêmio. Não vejo assim como uma boa opção para rodada. Embora o Bahia seja favorito jogando em casa, o Grêmio tá bem no Campeonato Brasileiro e não sei, o Bahia sofre gols. Sofreu, acho que se eu não me engano, sofreu gols todas as rodadas. Então, não sei se é a melhor opção para rodada. Vamos dar uma olhada. Eu gosto do Rocher, mas o problema é que o Rocher ele vai jogar contra o Atlético Goianiense, o Inter, e o Atlético Goianiense não vai sair pro jogo. Então, vai ter praticamente só o SG. Ele vai fazer poucas defesas. E não, jogos assim, onde a gente tem quase que uma 60% de garantia de SG, se a gente tiver que é complicado, o Atlético Goianiense é complicado. Se a gente tiver um pouquinho de vontade do time adversário e fazer algumas finalizações, vai para gerar ponto pro goleiro. Só que, cara, um dos que menos pontua é goleiro, a não ser que pegue pênalti, entendeu? Mas goleiro e zagueiro são os que menos pontuam, diferente do lateral, que tem o SG, mas ele apoia muito, tem assistência, geralmente faz gol. Então, cara, goleiro, só que goleiro a gente tem que pensar no SG. O principal é SG. Você quer somar ponto com o goleiro? É SG. Então, por isso que eu tô pensando muito no Rocher. E ele tá barato, hein? Eu acho que pra essa rodada a melhor opção é o Rocher escalado aqui. Já vamos colocar o reserva para ele aqui. Vamos dar uma analisada para ir fazendo posição por posição. Não chega, Tito Fernandes não, no Flamengo. Vitória, cara, contra o Cruzeiro. Cruzeiro não é um time confiável que faz muitos gols. Eu acho que eu vou com o goleiro do Vitória para surpreender, porque o Cruzeiro vai estar jogando em casa. O Cruzeiro vai estar jogando em casa e o Lucas vai ser obrigado a ter que fazer muitas defesas. Então, se tiver um exemplo, o Rocher não jogar alguma coisa, o Lucas Arcanjo entrar, tem grande chance de fazer bons pontos. Não só com SG, até porque ele precisa pouco de valorizar também, mas não só com SG, mas com boas defesas, porque ele joga fora de casa contra o Cruzeiro. Acho que é uma boa opção o Lucas Arcanjo aí para essa rodada. Vamos fazer as zagas da lateral. Zagueiros. Como eu te falei, eu tenho que pensar em SG e sempre pensando em times que jogam dentro de casa, porque são equipes que conseguem ter melhores resultados nesse sentido. Então, apesar que o Atlético Paranaense pega o Juventude não é aquelas coisas. Kaique Rocha é uma boa opção. Mesmo tendo o Corinthians, o Juventude não é aquelas coisas, aquele elenco ofensivo que dá. Danilo valorizou muito por causa do último jogo. Um dos poucos que pontuou bem. Eu vou de Kaique Rocha. Kaique Rocha e Mercado. Mesmo preocupado que o Mercado faz muita falta, mas Kaique Rocha e Mercado, pensando um pouco no SG e para dar aquela compensada nas faltas que ele faz, às vezes um cartão amarelo que ele toma. Então, pensando nos dois, Kaique Rocha e Mercado. Para reserva do zagueiro, cara, vou para garantir. Vou colocar Vitão, também do Internacional.
como opção aí da reserva. Laterais. Cara, laterais são é a posição que mais pontua junto com assim como os atacantes no Cartola. Que, cara, como eu já falei, tem SG, dá assistência, muitas vezes faz gol. Então, tipo, juntando tudo isso é um combo, cara. Se tiver um lateral que tem bom desarme, que desarma muito no jogo, cara, melhor ainda. Mesmo que faça falta, toma um cartão amarelo, ainda vai somar muitos pontos. Então, vamos dar uma olhada aqui. Cara, e tem bons aí pra opção pros confrontos que a gente tem aqui nessa rodada. Cara, os dois do Atlético Paranaense, Esquivel e Léo Godoy, são muito bons pra rodada. Sempre estão pontuando muito bem. Piqueires contra São Paulo sempre vai bem, então é uma opção. O Júnior Capixaba foi bem na última rodada, mas essa eu vou deixar ele bem tranquilo aí. Bustos, boa opção pra rodada. Cara, vou de Bustos e Léo Godoy. E pra minha reserva, eu vou de René. Deu René. O René ou Esquivel, mas eu prefiro colocar o René não pode, por causa do valor. O Esquivel pode? Deixa eu dar uma olhada aqui. Esquivel também não. Cara, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte. Eu vou deixar o Bustos na reserva. Vou colocar o Esquivel. Fazer uma dupla de laterais do Atlético Paranaense. E agora eu vou de Bustos aqui. Esse, tá vendo? Esse é uma prévia, não quer dizer que seja assim, mas ó, é formado praticamente só time do Sul, Atlético Paranaense e Internacional. Tá engraçado isso. Até agora o meu time custou 35,81. Tem feito boas pontuações com equipes teoricamente barata, né? Agora vamos pro meio de campo. Boas opções para essa rodada, assim como sempre, tem bons meio de campo. O problema é que são um pouco inconstantes, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Mas como eu te falei, a gente tem que analisar os confrontos. Então os confrontos aqui, tem confrontos bem interessantes para a gente poder selecionar aqui para essa rodada. Deixa eu começar aqui. Vamos dar uma filtrada aqui para ficar mais fácil. Filtros. Vou selecionar o Inter. O Inter, o Flamengo joga em casa. O Atlético Mineiro joga fora de casa, mas é favorito. Então vou dar uma olhada nos jogadores do Atlético Mineiro. Vamos dar uma olhadinha aqui. Separar desses três. Mínimo baseado no mínimo para valorizar, né? Igor Gomes, Otávio não, o Scarpa, uma ótima opção para essa rodada, finaliza muito. Meio de campo a gente não pode economizar tanto, mas a gente tem que colocar opções boas aqui, porque quando eu te falei, como são inconstantes, a gente tem que colocar meios de campo que são sempre, geralmente tem boas pontuações, são razoáveis, sempre estão ali fazendo mais ou menos o mesmo padrão de jogo. O Scarpa desarma, finaliza muito, faz gol, dá assistência. Então, cara, e ele não, aproveitar agora no começo do campeonato que ele não tá tão caro. Então ele, Arrascaeta, Dela Cruz são jogadores que tendem a ficarem bem caros durante a competição, superar e chegar próximo dos 20, até superar as 20 cartoletas. A gente tem que aproveitar agora para fazer pontos com ele. Ó, o Dela Cruz já tá com 14 cartoletas, cara. Então, tipo assim, um valor bem alto. Mas eu vou com Scarpa. Maurício não tem vindo fazendo um bom campeonato, mas eu vou com Maurício para esse jogo. Acredito que ele vai, cara,
vai ser uma opção muito boa para essa rodada, tá? O Maurício, do Internacional. E eu vou com ele. De Arrascaeta. Eu ia colocar o De La Cruz, mas eu vou colocar o De Arrascaeta, que é um cara que, quando desencanta, principalmente em clássico, ele destrói, cara. Faz muito ponto. Faz chover, faz gol, dá assistência, sofre falta. Cara, finaliza bastante. Cara, ele é surreal. Ele é um dos melhores opções do Cartola em todos esses últimos anos e vai continuar sendo porque ele é um baita jogador. Né? Então, esse é o meio de campo. Agora vamos escolher aqui o reserva para esse time. Baseado nessas três equipes aqui, eu vou com Pulgar e Maurício e Thiago Maia. Não dá porque eles fazem muita falta, cara. Pode tomar cartão, pode atrapalhar um pouco. Eu vou com Batalha do Atlético Mineiro. É uma boa opção. Lembrando que você tem uma prova, posso mudar durante a semana, vou estar analisando. Eles têm rodada da Libertadores, se alguns jogadores podem machucar, tem Libertadores e Sul-Americana. Essas equipes estão na Libertadores e na Sul-Americana, então pode ter contusão, pode ter jogadores aí que não vão ter condições de jogar no final de semana, então a gente pode estar atualizando esse time. Mas de início é esse time aqui que estamos montando. E agora a gente vai pro ataque. Vamos ver as opções aqui do ataque para essa rodada. Deixa eu tirar aqui o filtro. Mas basicamente são as equipes assim. E o Atlético Paranaense tem um Canóbio, né? Então, boa opção aí para rodada também, Canóbio. Mesmo jogando fora de casa, ele é um baita atacante. Menino para valorizar, Demir do Bahia. Não. Machuca. Rapaz, o Machuca ele é muito bom jogador, cara, mas é inconstante demais. E a gente vê as partidas assim, você vê o cara habilidoso, liso, que vai pra cima mesmo, mas cara, é muito inconstante, faz poucos gols, não é tão. Cara, não é um cara artilheiro assim. Pedro, muito bom na rodada. Mas tem que estar, vai jogar Libertadores, vai. Será que o Tite não vai poupar ele pro final de semana? Mas eu vou com o Pedro. Clássico, ele broca, não tem jeito. Faz gol. Faz gol da assistência, ele é diferenciado. Então, com o Pedro. Isso que é bom você ter cartoleta, ó. Tô com 139 cartoleta, ó. Bom, tô montando um timaço aqui. Ainda tenho 56 cartoletas, cara. Então, tipo, mano, nas primeiras horas a gente tem que fazer cartoleta. Não tem jeito, tem que fazer cartoleta. Caleri gosta de fazer gol contra o Palmeiras, cara. Mas não vou com ele. Baita jogador. Caleri. Joga demais. Flaco Lopes. Barato, hein? Boa opção pra rodar, hein? É uma boa opção pra rodar. Ah, é clássico, é tudo, mas, cara, boa opção pra rodar, né? Boa opção. Bruno Henrique, assim como Bruno Henrique. Costuma fazer gol contra o Botafogo, cara. Bruno Henrique. Ou dá passe. Então, tipo, é clássico. Ó, Luiz Henrique e Tiquinho Soares estão caros e, cara, contra o Flamengo vai ser um pouco complicado. O Hulk, boa opção contra o Cuiabá, mas já tá um pouquinho caro. A gente no momento não prefiro. Entre o Hulk e o Paulinho, é mais viável você utilizar o Paulinho. Se for pra escolher a dupla aí do Galo, né? O Hendrick contra o São Paulo costuma fazer gol, costuma ser chato. O Correa não desencantou ainda. Pode ser contra o Atlético Goianiense, pode ser. Mas isso seria uma aposta, né? Ele não vem demonstrando isso dentro de campo. Cara, e o Marquinhos? Então vou fazer assim. Meu time vai com... Tem o Pedro, né? Pedro. O Flaco Lopes, o Abel tem substituído ele bastante. Então o Pedro, Hendrick... Pedro, Hendrick... Pedro, Hendrick e Paulinho, cara. Vou colocar o Paulinho. Cadê o Paulinho?
Paulinho. Pedro Henrique e Paulinho. Ele tem uma média boa, cara. Pedro Henrique e Paulinho. Meu capitão para rodada. Pedro será meu capitão para rodada. Chance grande de gols. Técnico. Vamos com Kudê. Eduardo Kudê. Muito joga em casa. Contra um time mais fraco, Atlético Goianiense. Então, Kudê. E no ataque, reserva. Meu reserva pro ataque vai ser Bruno Henrique. Bruno Henrique para reserva do ataque aí no meu time. Tem o Flávio Lopes também, uma opção. Cara, para atacante para essa rodada tem boas opções. Então esse é meu time. No final do meu time, 116,71 cartoletas. Ainda tenho 22 cartoletas e 57 guardadinhas aqui. E é isso. Essa é a prévia do nosso time aí para a rodada. Essa é a prévia do nosso time para a rodada. Então, pode alterar um pouco durante a competição? Pode. Mas essa é a prévia do time para a rodada, né? Durante a semana eu vou atualizando aí o pessoal. Vou fazer outro vídeo. A gente vai fazer um vídeo final do time final que vai para a rodada, né? Que pode ter alteração. Possivelmente vai ter alteração. Ainda mais porque tem rodada da Libertadores no meio de semana. Mas é isso, esse é o time. Grande abraço, galera. Se inscreve no canal, curte o vídeo. A gente tá começando o canal, então vamos melhorando com o tempo os vídeos aqui e tal. Mas espero que estejam gostando. Comenta aí o que vocês acham do vídeo, se tá gostando, tá legal, o que vocês querem que mude. Mas é isso, grande abraço, até mais. Valeu!